Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Semana passada não teve vídeo aqui no canal, mas esse mês nós iremos lançar alguns vídeos em referência ao Setembro Amarelo, que é comemorado neste mês, em alusão à prevenção ao suicídio. Eu queria começar falando para vocês o seguinte: muitas pessoas vieram conversar comigo a respeito dessa campanha, dizendo o seguinte: Pedro, qual é a tua opinião sobre o Setembro Amarelo? Você realmente acha que é uma campanha eficaz? Você realmente acha que é uma campanha que faz sentido? Porque eu já vi muita gente dizendo que durante o mês de setembro acontecem até mais tentativas de suicídio, ligando esse fato à campanha do Setembro Amarelo. E aí eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês hoje, explicando o porquê dessa campanha de fato ser tão necessária e o porquê de a gente precisar falar mais sobre suicídio, não somente no mês de setembro, mas ao longo do ano. E assim, falar com responsabilidade, né? Falar da forma correta, não da forma equivocada. Então vamos lá. Primeiro eu vou deixar alguns dados para vocês que eu colhi na OMS e no CVV. Para quem não sabe, a OMS é a Organização Mundial da Saúde e o CVV é o Centro de Valorização da Vida, que eu vou estar explicando um pouco melhor ao longo do vídeo. Segundo os dados que eu colhi, existem de 10 a 20 milhões de pessoas que se suicidam por ano no mundo todo. O suicídio ele já é encarado como um problema de saúde pública e, falando especificamente sobre o Brasil, a cada 40 segundos uma pessoa tenta tirar sua própria vida no nosso país. Quando a gente pensa em suicídio, a gente tem que entender o seguinte: o suicídio é um fenômeno extremamente complexo, não é fácil de ser explicado ou de ser entendido, envolve até características filosóficas, existenciais. A psiquiatria, juntamente com a psicologia, entende que o suicídio ele é multifatorial. O que significa isso? De fato, percebe-se que mais de 90% dos casos de suicídio se devem a um transtorno mental, que pode ser um transtorno depressivo maior, como nós conhecemos popularmente a depressão, pode ser um transtorno psicótico ou uma esquizofrenia, né, como alguns assim classificam, e pode ser uma atitude desesperada, porque de fato existem pessoas que muitas vezes recebem um diagnóstico de uma doença terminal ou descobrem que estão falidos e, de forma impensada, acabam tirando suas próprias vidas. Então existem vários fatores que podem ocasionar uma tentativa ou uma ideação suicida. E aqui eu gostaria de fazer a primeira distinção. Ideação suicida é algo um tanto comum. Como assim? Existem muitas pessoas que já pensaram em algum momento em tirar sua própria vida, ou porque estavam passando por uma situação muito delicada, ou porque estavam sofrendo com uma doença crônica. E existem pessoas que não somente já tiveram esse tipo de ideia, esse tipo de planejamento, como já tentaram. Existem níveis e existem tipos de ideação suicida. É importante que você entenda que uma pessoa que tem ideação suicida, ela pode ou não tentar o suicídio. E é por isso que a gente precisa falar sobre o suicídio, porque, segundo os dados da OMS, 90% das pessoas que tiram suas próprias vidas poderiam não ter feito isso caso tivessem procurado ajuda profissional e tivessem recebido atendimento especializado em tempo hábil. Esse é o primeiro motivo pelo qual a campanha do Setembro Amarelo é tão importante. O suicídio ele já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Perceba. E aí, existem alguns mitos sobre o suicídio. O primeiro deles é que falar sobre suicídio estimula com que as pessoas se matem. De fato, existe um efeito muito estudado pela sociologia principalmente, que é o efeito Werther, baseado num livro do Goethe chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. O que acontece é que o Goethe escreveu esse livro, falava sobre a história de um jovem que tinha um amor platônico e no final da vida, por não ser correspondido ou por ser um amor proibido, ele acaba se suicidando. E houve uma série de suicídios na Europa por conta desse livro. Porém, o que se percebeu é que falar sobre o suicídio da maneira correta e não da maneira romantizada faz com que pessoas repensem o fato de tirar sua própria vida. Porque uma pessoa que pensa nisso, ela tem um sentimento de ambivalência. Por um lado, ela quer aliviar as pressões, as angústias, os sofrimentos que ela sente. E por outro, ela não quer deixar
seus entes queridos, sua família. Isso eu tô falando daquelas pessoas que planejam, não daquelas pessoas que cometem um ato impulsivo. Falando sobre as pessoas que fazem todo um planejamento, que pensam, gastam um certo tempo pensando nisso, existe esse sentimento de ambivalência. Conversar sobre o suicídio de maneira profissional, de maneira responsável, faz com que esse tipo de pessoa repense que, poxa, o que na verdade eu quero não é tirar a minha vida. O que eu quero de fato é aliviar as pressões, é acabar com o meu sofrimento, conseguir parar de sofrer, parar de sentir dor. Só que essas pessoas acham que o suicídio é a única possibilidade, que não existe mais nenhum tipo de alternativa para que ela pare de sofrer, o que não é verdade. E a função de um conselheiro, a função de um psicoterapeuta, a função de um profissional de saúde mental é justamente mostrar para essa pessoa que pensa nisso como uma possibilidade que existem sim alternativas para que ela lide melhor com os seus sofrimentos, com os seus problemas existenciais. É importante ressaltar, até para você que porventura esteja pensando nessa possibilidade, que existe alternativa e existe solução para exatamente todas as coisas, ou para quase todas as coisas. Mas o suicídio ele é um ato irreversível. Ele não é algo que você pode mudar de ideia ou mudar de conduta após feito. Não. Por mais que haja sofrimento, por mais que a vida provoque angústias, eu já falei sobre a angústia em outros vídeos aqui do canal, todo sofrimento ele tem algum tipo de alternativa para pelo menos você aprender a lidar melhor com ele. Sendo que o suicídio é um ato irreversível que não tem volta e por isso não faz sentido você buscá-lo como a melhor alternativa para você. O segundo mito é que muitas pessoas acham que uma pessoa que tem a ideia ou a ideação suicida, ela não compartilha. Quem quer se matar, não fala, vai lá e faz. E os estudos demonstram que isso não é verdade. Pessoas com ideação suicida, justamente por conta desse sentimento de ambivalência que eu já disse, elas sentem a necessidade de compartilhar isso com mais alguém. Ou de forma verbal, ou de forma comportamental. Existe uma série de comportamentos que uma pessoa que pensa em tirar sua própria vida costuma fazer, como por exemplo, uma preocupação excessiva com o testamento, no caso de pessoas que já têm um certo patrimônio construído, uma preocupação excessiva em ver pessoas que ela ama e que faz tempo que ela não vê, ou de se despedir dessas pessoas. E esse tipo de atitude, que mais uma vez não acontece com todas as pessoas que pensam em se matar, mas com a maioria delas, fazem com que a gente possa prever ou se preocupar mais com pessoas que porventura pensam nessa possibilidade. Outro mito que eu gostaria de falar para vocês é a ideia de que se uma pessoa tenta cometer o suicídio e ela não obtém sucesso, ela não vai tentar novamente. Quando na verdade os estudos apontam que esse risco ele quase que triplica. Quando uma pessoa tenta tirar sua própria vida e não consegue, aí é que ela precisa receber tratamento especializado, porque a possibilidade de uma recidiva ou de uma nova tentativa é muito maior. Então é importante que nós estejamos atentos a pessoas que já tentaram ou a pessoas que pensam nisso com uma certa frequência e possamos entender não como uma chantagem emocional ou como uma mera frescura, mas como algo realmente alarmante que merece a nossa atenção e cuidado. É óbvio, pessoal, que uma pessoa com depressão ou com algum tipo de transtorno mental, ela pode sim fazer ameaças de que vai tirar sua própria vida com o objetivo de ganhar algumas coisas, ou seja, de ter ganhos secundários, ganhos emocionais, do tipo manter um relacionamento, fazer algum tipo de chantagem financeira. Mas a gente tem que entender, o suicídio, justamente por ser algo irreversível, não pode ser levado como uma mera chantagem ou como uma mera frescura. A gente de fato precisa dar atenção para uma pessoa que porventura diz que vai ou que quer fazer isso, principalmente se ela tiver algum transtorno mental, porque o que os estudos apontam é que quem quer fazer realmente fala e, em muitos casos, faz.
Por último, pessoal, eu queria tratar sobre uma outra pergunta que fizeram para mim, que foi a seguinte: Pedro, o que você acha das pessoas que ficam oferecendo ajuda nas redes sociais para escutar pessoas que têm ideação suicida e tal, pessoas que não são psicólogos, não são profissionais de saúde mental, que não têm nenhum conhecimento nessa área? Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, pessoal, eu gostaria de dizer que isso é um assunto muito polêmico e é uma via de mão dupla. Primeiro, é importante dizer que pessoas que têm ideação suicida, na maior parte das vezes, e eu gosto sempre de reforçar isso, na maior parte das vezes, porque generalizar em termos de suicídio é muito complicado. Como eu já disse, cada caso é um caso. Mas na grande maioria das vezes, uma pessoa que tem ideação suicida, ela se sente isolada, ela se percebe sozinha, ela se percebe sem apoio social. E é importante que ela saiba que tem algumas pessoas com quem ela pode contar no sentido de desabafar, no sentido de compartilhar aquilo que ela está passando. Então, nesse sentido, é realmente interessante que você possa fornecer teu direct, o teu WhatsApp, para que a pessoa possa desabafar. Porém, é importante que não fique só aí. Uma pessoa que tem ideação suicida, ela provavelmente está passando por algum tipo de transtorno mental e ela precisa de atendimento profissional e especializado. Então eu não vejo problema nenhum em você oferecer o seu direct, contanto que você esteja disposto a acompanhar ou encaminhar essa pessoa para um profissional de psiquiatria, para um profissional de psicologia, para um profissional que atue com pessoas que têm ideação suicida, com pessoas que têm transtornos mentais, porque aí não fica só na questão do ombro amigo, que aí qualquer pessoa pode ser de fato. É expandido para um apoio especializado, o qual a pessoa, se necessário, vai tomar uma medicação para controle e estabilização do seu humor e vai também poder compartilhar essas informações com alguém que possa escutá-la de forma profissional. Então eu não vejo problema, mais uma vez, contanto que você entenda que só o fato de você escutar essa pessoa não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. E por falar em atendimento especializado, eu gostaria de encerrar esse vídeo falando um pouquinho sobre o CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. É uma organização sem fins lucrativos que foi criada para dar apoio emocional e para prevenir pessoas com ideações suicidas. Existem pessoas que ficam 24 horas durante 7 dias na semana disponíveis para escutar pessoas que estão tendo uma crise ou pessoas que querem cometer o ato. Essa escuta é feita por telefone, através do número 188, através do site cvv.org.br. Lá vocês podem falar por Skype ou por chat online, e também é feito nos postos de atendimento espalhados por algumas cidades. Para pessoas trabalharem no CVV, elas podem se voluntariar e lá elas receberão um curso para que elas aprendam a fazer uma escuta especializada, escutando sem julgar, sem fazer críticas, acolhendo da forma correta e encaminhando para os serviços necessários. Lá não é um processo terapêutico, mas serve para que pessoas que estão passando por um momento crítico possam desabafar com alguém e possam repensar o ato de forma mais tranquila, digamos assim. E, além de tudo isso, é importante dizer que o CVV guarda sigilo de todas as informações a respeito das pessoas que ligam para eles ou que entram em contato por meio de e-mail ou de chat. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo, né, desse mês de setembro, o qual eu pretendo falar sobre transtornos mentais, eu pretendo falar um pouco mais sobre aspectos relacionados ao suicídio, direto ou indiretamente. E é importante sim falar sobre isso. É importante a gente falar de forma responsável, de forma profissional, porque o suicídio ele pode ser prevenido não somente em setembro, mas o ano todo. Porém, é importante que exista o Setembro Amarelo para que a gente possa ter um mês de despertamento e que esse despertamento sirva não só para o mês vigente, que no caso é setembro, mas para os outros meses do ano. E eu peço para você que você compartilhe esse vídeo para pessoas que você sabe que tem ideação suicida, para pessoas que já falaram sobre isso para você, ou para qualquer pessoa que você ache que possa ter interesse sobre esse assunto. Também peço que você curta esse vídeo para que chegue no máximo de pessoas possíveis. E se você quiser, você também pode me seguir no Instagram,
@psipedrolucas. Você pode entrar em contato comigo lá, você tem meu telefone lá, eu estarei disponível para te escutar e para, quem sabe, te ajudar de alguma forma. A gente se vê na próxima semana.